Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Exercícios e Diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou o personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino, você a conviver melhor aí com diabetes e ter um ótimo tratamento, principalmente incluindo o exercício físico como parte do tratamento. Eu sei bem aí quais são os seus desafios, afinal eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Na live Exercícios e Diabetes de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre tendo uma vida normal aí com diabetes mellitus tipo 1. Então, uma coisa que eu acho que é bastante importante a gente lembrar, né, é que sempre há um grande temor, né, das pessoas, principalmente daqueles pais, né, que têm aí os filhos diagnosticados com diabetes mellitus tipo 1, né, seja aí o filho adolescente ou o filho, uma criança ou o adolescente. Então, isso aí é bastante importante a gente lembrar, tá bom? Então, vamos lá. O que é importante aí a gente pensar nisso, né? A pergunta que eu mais respondo, né, normalmente com os pais das crianças que eu atendo aí que têm diabetes mellitus tipo 1, é a seguinte pergunta: meu filho ele terá uma vida normal convivendo com diabetes? A gente entende do porquê que acontece todo esse medo, né, todo esse temor dos pais, por conta da própria confusão que existe por questão do nome, né? Várias pessoas que eu conheço, né, que todo mundo tem diabetes tipo 1, então tipo 2, e se faz. Diabetes tipo 2 é o mais frequente, diabetes tipo 1 é o segundo mais frequente. Hoje a gente tem visto bastante casos de diabetes tipulada, diabetes gestacional. Então, assim, apesar do desfecho final ser a hiperglicemia, a fisiopatologia, quer dizer, a alteração no organismo que acontece para que essa alteração aconteça, essa hiperglicemia aconteça, ela é totalmente diferente, por isso os diferentes tipos de diabetes. E, infelizmente, as pessoas confundem bastante os tipos de diabetes e as complicações desses tipos de diabetes. Então, assim, enquanto no diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que ela acontece rapidamente, então rápido ela vai ser diagnosticada, no diabetes tipo 2 é uma coisa que demora anos, muitas vezes, para ser diagnosticada, às vezes 8, 10 anos até ser diagnosticada. Então, quer dizer, é uma situação aí bem diferente e, claro, né, o organismo vai sofrer de maneiras diferentes e, infelizmente, as pessoas fazem bastante ficam confusos, porque normalmente o pessoal fica falando, o meu vizinho lá amputou o pé, aconteceu, sabe, teve infarto, ficou cego, ouve se falar um monte de coisa. Só que, claro, a gente sabe que isso está relacionado a principalmente um baixo controle do diabetes. Então, quando os pais me perguntam, assim, bom, meu filho vai ter uma vida normal, o que vai determinar isso? Primeiro, para a gente responder, né, se vai ou não conseguir ter uma vida normal, primeiro a gente tem que entender que essa criança, a gente tem que saber em que lugar que ele está nessa classificação aí, né, dos estudos. Quer dizer, o seu filho com diabetes mellitus tipo 1, ele está dentro no resultado do convívio com o diabetes ao longo dos anos. Né? Então, por exemplo, eu fui diagnosticado lá quando criança, ainda quando eu tinha lá 8 anos de idade, numa época que a gente não tinha Libre, não tinha glicosina, não tinha nada disso. Então, era uma situação muito mais difícil da gente controlar, né, o que acontecia. E mesmo assim, o grau de conhecimento também ele era bastante limitado. Mas hoje não, hoje a gente tem recursos. E é importante que a gente aprenda a usar esses recursos para que traga a criança, né? Claro, hoje o foco a gente fala do diabetes tipo 1, então é da criança, do adolescente, mas qualquer tipo de diabetes que a pessoa venha a ter, é importante que esteja dentro do grupo que consiga ter a hemoglobina glicada menor que 7%. A gente não pode ficar convivendo muitos anos, né? Eu mesmo tenho mais de 40 anos aí que eu fui diagnosticado, e sem dúvida alguma, se não tivesse cuidado direito, certamente, né, eu ia ter uma certa dificuldade aqui de conversar com vocês hoje. Mas a situação é, primeiro, vamos tentar o melhor que a gente consegue do controle. E o controle do diabetes, independente aí do tipo de diabetes, ele está relacionado a 3 grandes pilares. Né? A parte relacionada ao tratamento medicamentoso, no caso, a insulina, né? A insulina basal e a insulina de ação rápida, de curta duração.
a alimentação, que precisa ser saudável, sim, e o exercício físico. Esses são os pilares no tratamento do diabetes. Não importa que tipo de diabetes a pessoa venha a ter. E para criança e para adolescente é a mesma coisa. E uma coisa que é importante a gente entender no tratamento do diabetes é que quando a gente olha, né, o slide anterior que eu mostrei para você aí, que a grande maioria das pessoas, tanto tem diabetes tipo 1, tipo 2, não tem um bom controle. Por quê? A grande maioria tenta controlar o diabetes sem fazer exercício. Então isso é um problema muito sério que a gente tem. Porque nos pilares do tratamento do diabetes, que a gente tem, apesar da insulina ser hipoglicemiante, a insulina, a função dela no nosso sistema é não deixar que a gente fique hiperglicêmico. É evitar que, principalmente no momento que você ficou sem se alimentar, sua glicemia fique muito alta, acima de 180, ou mesmo em situações que você se alimente, que ela não fique 200, 300, nada disso. É para você não ficar hiperglicêmico. A alimentação, a mesma coisa. A gente sabe que o alimento que a gente vai comer, se ele tiver uma grande quantidade de carboidrato, ele vai impactar muito mais na nossa glicemia do que um alimento com proteína, que também impacta, mas de uma maneira diferente e em percentuais bem menores, e também a gordura. Então, quer dizer, tudo nutriente ele vai contribuir para aumentar a glicemia em diferentes momentos, diferentes proporções, vamos dizer assim. Então, o que acontece? A alimentação ela tem que ser saudável, a gente tem que consumir todos os nutrientes para se manter saudável. E a alimentação a gente sabe bem isso aí, né? Você que tem diabetes aí, eu falo que os meus desafios são os mesmos que os seus, sem dúvida alguma. A gente sabe bem, quando eu tô com vontade de comer tal coisa, vai lá, come, e se tem um pouco mais de carboidrato, sem dúvida alguma, a probabilidade de você ficar hiperglicêmico vai aumentar. Então a situação é controlar a alimentação para que mantenha os nutrientes, né, para o nosso corpo, para a gente se manter saudável, e o exercício físico. Só que a alimentação, se você comer mais alimentos carboidratos, vai tentar aumentar mais a glicemia, e se você comer uma quantidade menor, vai tender a aumentar menos a glicemia. Perfeito. Então, uma questão de controle, de acordo com o que você precisar consumir. Só que o exercício, qual o detalhe técnico que a gente tem relacionado ao exercício? O exercício ele é hipoglicemiante. O exercício ele vai tirar a glicose do sangue. Se a sua glicemia estiver alta, ele vai tirar a glicose do sangue. Se ela estiver baixa, ele também vai tirar a glicose do sangue. Então, o exercício no tratamento de diabetes é o único pilar que verdadeiramente é hipoglicemiante. Ele vai tirar a glicemia do seu sangue. Não tem conversa. Então, é uma situação que, claro, existe, né? Para tudo que existe aí no nosso corpo, tem a situação relacionada aí a benefícios e riscos, a gente vai falar um pouquinho. Mas uma coisa que é importante a gente entender aqui, né? O que acontece quando se faz o tratamento do diabetes, principalmente diabetes tipo 1, não incluindo a atividade física ou o exercício físico? Infelizmente, a gente vai ter aí um aumento no risco de desenvolver a obesidade. Então, na época que eu fui diagnosticado, lá o controle não era tão bom, então era comum as crianças com diabetes serem geralmente magrinhas, porque estava sempre descompensado, então perdia massa magra, estava sempre magro. Não porque queria, mas porque o tratamento metabólico não era adequado. Hoje, com os análogos de insulina humana, com os recursos que a gente tem para o monitoramento, os glicosímetros e os sensores, sem dúvida alguma, a resposta metabólica que a criança ou adolescente com diabetes, ou mesmo adulto com diabetes, tem é muito parecido com as pessoas que não têm diabetes. E, consequentemente, o que acontece? Começa a ter os mesmos riscos, como, por exemplo, ganhar peso. Então, o cara fica lá obeso, né? Então, sobrepeso e a obesidade é um risco que normalmente vai acontecer. Porque está tendo um melhor controle do diabetes, está comendo um pouco mais, não está fazendo exercício. Vai ganhar peso? Isso a gente sabe que é ruim, porque o ganho de peso, ele também aumenta a resistência da insulina. Então, no tratamento, vai ter que cada vez ficar aplicando mais insulina. Além disso, tem o risco de também vir a desenvolver hipertensão arterial. Ficar com a pressão alta, mesmo sendo jovem. Olha como a coisa começa a ficar complicada. Assim, ser hipertenso, que é uma coisa esperada para a pessoa mais velha, porque conforme a gente vai envelhecendo, os vasos eles vão perdendo, né? Principalmente as artérias vão perdendo a capacidade de se dilatar muito, então ao longo dos anos a tendência natural é a pressão naturalmente ir aumentando. E muitas vezes precisa de tratamento medicamentoso. Agora, uma criança ou um adolescente com diabetes que tem um baixo controle metabólico também aumenta esse risco se não fizer o exercício físico. Outra situação é que
Sem o exercício físico, como eu acabei de falar, que nos pilares é o que é verdadeiramente hipoglicemiante, sem dúvida alguma a gente tem um problema aí. E a tendência natural é ter um baixo controle metabólico. O que é baixo controle metabólico? Ter a glicemia, uma hora muito baixa, uma hora muito alta. Então fica aquele sobe e desce na glicemia. Isso é ruim. Outra situação ruim, ficar alta o tempo inteiro. Então isso também é bastante complicado para a gente. Então, algo que naturalmente, sem o exercício, a tendência natural é que isso aconteça com maior frequência. E a dislipidemia. Dislipidemia é quando os triglicerídeos ficam super altos e o HDL, colesterol, aquele HDL que é o colesterol que as pessoas têm o hábito de falar que é o colesterol bom, porque é o transportador de LDL, ele acaba diminuindo. Então, aumenta a quantidade de triglicerídeos no sistema e diminui a quantidade de HDL colesterol. Quer dizer, isso aumenta o risco cardiovascular, mesmo de uma criança ou de um adolescente com diabetes. Só que o exercício físico, quando a gente inclui ele no tratamento, a gente sabe que, independente de ter lá a insulina circulando no sangue, o exercício ele vai remover a glicose do sangue. Por quê? O exercício, enquanto no repouso a gente precisa da insulina sinalizando nos tecidos para que haja uma série de reações bioquímicas ali para fazer, porque o transportador de glicose, lá o GLUT4, remova a glicemia do sangue e traga para dentro das células. Durante o exercício, os grupos musculares que estão ali fazendo o exercício estão gastando a reserva deles de glicose, estão quebrando o glicogênio que tem ali. Então, naturalmente, o sistema, independente de ter ou não insulina, ele vai buscar a glicose que está no sangue. Então, isso vai depender do tipo de exercício que vai fazer, ou do movimento que vai fazer. Então, qualquer movimento que a gente faça, seja andar, correr, pular, saltar, pular corda, andar de bicicleta, nadar, jogar futebol, jogar vôlei, não importa, qualquer coisa, lutar, qualquer coisa que você vai fazer, né? Ficar brincando lá no parquinho, tá ótimo, isso vai fazer a glicose sair do sangue. Isso é natural, o exercício ele faz isso. Só que ao mesmo tempo que o exercício faz isso, a gente sabe que o exercício ele é hipoglicemiante. Então você vai começar com uma glicemia mais alta, ele vai tender a diminuir. Isso aí é o padrão do exercício. Então, por exemplo, você começou com uma glicemia de 190, você está no exemplo aí, né? 195, aí depois do exercício caiu lá para 78. Olha que legal. Poxa, tirou bastante lá a glicose do sangue. Perfeito. Só que se você começar o exercício com 79, você vai fazer hipoglicemia. Com 78, 79, vai fazer hipoglicemia. Porque o exercício faz isso. Então são situações que a gente precisa aí, ter cuidado em relação ao exercício, mas ter cuidado não quer dizer deixar de fazer. Então isso é importante. Quando que o exercício pode dar um resultado diferente desse? Né? Então, esse aqui é o slide desse estudo que ele fala, né, sobre o efeito do exercício no diabetes tipo 1. Então, o que a gente tem aí para a pessoa que não tem diabetes? Quem não tem diabetes, na hora que está fazendo exercício, tem uma diminuição na liberação da insulina. O corpo usa ali a glicose que está no músculo, tem a liberação de outros hormônios que vão fazer o fígado liberar a glicose para o sangue e a pessoa consegue ficar fazendo exercício o tempo inteiro, apesar dessa autonomia, né, que os grupamentos musculares ali têm para tirar a glicose do sangue durante o exercício, durante o movimento, o corpo compensa fazendo o fígado liberar mais glicose. Perfeito. Agora, quem tem diabetes tem duas situações aí que podem ser negativas em relação ao exercício. Uma é começar o exercício com uma grande quantidade de insulina. Se está com muita quantidade de insulina circulando no sangue naquele momento que vai fazer o exercício, o que a gente vai ter aí acontecendo? A insulina ela vai continuar tirando a glicose do sangue, que ela está ali fazendo efeito. E o exercício também vai tirar. E aí, mesmo o corpo liberando outros hormônios que vão fazer o fígado liberar a glicose para o sistema, ele não consegue vencer, porque tem dois caminhos, dois recursos ali para tirar a glicose e um só para fornecer. Então, o risco de hipoglicemia, ele naturalmente acontece. Por isso a importância da gente sempre monitorar a glicemia antes de começar a fazer o exercício. E prever ali quanto mais ou menos tem de glicose e também de glicose vinda da alimentação e também de insulina ali fazendo efeito. Isso é extremamente importante. Outra situação seria o contrário disso aí. Né? Você está com uma quantidade muito pequena de insulina e geralmente já está começando o exercício com a glicemia mais alta. Nessa situação, o natural é ter aí o músculo está fazendo exercício, e aí tem que tomar muito cuidado com a quantidade de
de esforço que vai ser feito, porque se está com a glicemia muito alto que eu falo, acima de 250 miligramas por decilitro. Né? Porque se você está acima de 180 até 200, 220, não tem problema nenhum. Vai fazer o exercício, qualquer exercício que fizer vai tirar a glicose lá do sangue. Agora, quando já está acima de 250, o nosso corpo ele começa a funcionar de uma maneira diferente. A gordura começa a ser metabolizada sem a presença de glicose, porque está cheio de açúcar lá no sangue, de glicose no sangue e pouco no músculo. Então, a gordura que está sendo usada para gerar energia para os músculos, ela normalmente tende a criar aí um componente que ele é tóxico, que ele é ácido para o nosso corpo, que são as cetonas. Então, as cetonas elas se juntam e vão formar aí, pode levar ao risco de cetoacidose diabética, que é você começar o exercício com a glicemia alta, ficar mais alta ainda e, sem dúvida alguma, vai ter uma alteração metabólica importante que pode pôr a vida de quem tem diabetes em risco. Então, quando está com pouca insulina circulando, a tendência natural é aumentar a glicemia no pós-exercício. Isso pode acontecer. Outra situação é o exercício ser feito em alta intensidade. Aí libera um monte de hormônio que é contra-regulador ali a ação da insulina, para tentar aumentar a quantidade de açúcar no sangue e, consequentemente, pode aumentar um pouco. Mas é uma coisa pontual. Vai aumentar um pouquinho, depois o exercício vai diminuir. Isso aí é esperado quando a gente faz o exercício com alta intensidade. Mas é algo que a gente precisa aí sim ficar atento a isso e atento a esses riscos. Então, quando a gente pensa, né, levando em consideração aí, poxa, mas se eu não faço exercício, eu estou ferrado. Mas se eu fizer, também tem risco. Tem. Tudo na nossa vida tem os benefícios e os riscos, os pontos positivos e os pontos negativos. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, a administrar isso aí. E como a gente administra isso aí? Né? Quando a gente olha nesse estudo aqui, que traz as informações, quais os benefícios que a gente tem aí fazendo exercício físico. Né? Naturalmente, quem faz exercício tende a ter a hemoglobina glicada mais baixa do que aqueles que não fazem exercício. Foi assim que eu cheguei até aqui. Porque, como eu falei, na minha época não tinha como monitorar, não tinha nada, mas o endócrino que começou a me tratar, ele falou, faz exercício, isso é extremamente importante para você. Aquela época era uma época diferente, a gente podia brincar na rua, podia fazer exercício na escola, sabe? Era outra realidade, mas foi o que me manteve vivo, né? Continuar aí fazendo o exercício físico. Então, isso aqui é realmente uma verdade, né? A gente consegue, fazendo exercício, você tende a ficar com menos variabilidade na glicemia, mais tempo no alvo e, sem dúvida alguma, com uma hemoglobina glicada menor do que 7%, isso aí é uma coisa muito boa. Outro benefício que a gente tem, diminuição no risco cardiovascular. Como eu falei há pouco, quando não faz exercício, com o tratamento que a gente tem hoje, o monitoramento natural é aumentar o peso, aumenta o peso, muitas vezes fica hipertenso, aumenta a resistência à ação da insulina e aí começa a ter um maior risco cardiovascular, mesmo sendo mais jovem. Então, claro que isso aqui normalmente é observado depois de uns 20 anos, mais ou menos, de convívio com o diabetes. Então, não é porque o seu filho, por exemplo, foi diagnosticado agora, com 6 anos de idade, 5 anos de idade, que ele vai ter risco cardiovascular aumentado. Isso não vai acontecer. Mas depois de uns 15, 20 anos que ele tiver convivendo com diabetes, se durante todo esse tempo ele não teve um bom controle metabólico, não faz exercício, sem dúvida alguma, esse risco sim ele está presente. Né? Isso pode acontecer. E claro, né? Fazendo exercício, a gente tem uma vida mais saudável, sem dúvida alguma, uma maior expectativa de vida. Aumento no consumo máximo de oxigênio, que isso também é uma relação direta com a longevidade. Então, quem vive mais? Quem normalmente tem um consumo de oxigênio melhor. Nosso corpo precisa de oxigênio para a gente viver. E, claro, condicionamento físico muscular, flexibilidade, tudo isso vai fazer com que a pessoa tenha realmente uma expectativa de vida maior. E também aumento da autoestima e a sensação de bem-estar. Então, isso é extremamente importante, você se sentir bem. Se sentir, porque claro, por que sensação de bem-estar? Todo mundo sabe, aqui quem já fez hipoglicemia aí sabe o que eu estou falando. Quando a gente faz hipoglicemia, pelo amor de Deus, você vai morrer. É a coisa mais horrível que existe. Então, a gente não quer ficar fazendo hipoglicemia. Se você está fazendo exercício, está controlando a glicemia, está ficando mais tempo no alvo, você não está fazendo hipo. Se você não está fazendo hipo, você está se sentindo melhor. Então, seu bem-estar melhora. Você não está hiperglicêmico, morrendo de sede, toda hora indo lá no banheiro fazer xixi. Então você, sem dúvida alguma, também está melhor. Então isso é ter uma qualidade de vida muito melhor, que é o que eu falo para vocês, que eu ajudo você a ter um ótimo tratamento do diabetes. O ótimo tratamento é isso, é ter uma hemoglobina glicada
abaixo de 7, é você não ficar com hiperglicemia nem hipoglicemia, quer dizer, essa variabilidade glicêmica ela diminuir, né? Você ficar muito mais tempo no alvo, sem dúvida alguma você vai ter uma qualidade de vida muito parecida com as pessoas que não têm distúrbio nenhum aí no metabolismo da glicose. Só que, por outro lado, o exercício também tem seus riscos, né? Dentro desses riscos aí, o principal deles é a hipoglicemia, né? A hipoglicemia realmente é a principal. Só que aí apareceu no estudo, aí aparece primeiro a hiperglicemia. Pode acontecer, como eu falei. Fazer o exercício com mais alta intensidade vai tender a aumentar a glicemia. Fazer o exercício com uma quantidade muito baixa de insulina e a glicemia extremamente alta, isso pode favorecer aí a entrada em certa acidose metabólica, sendo alguma vai ficar com hiperglicemia, isso sem dúvida vai aumentar o risco aí de saúde também, né? Vai te pôr a vida em risco. Então, no caso, a vida do seu filho aí, que é uma criança, um adolescente, também aumenta o risco de lesões musculoesqueléticas. O aumento de lesão musculoesquelética, ela está muitas vezes relacionada a um baixo controle metabólico. Não é porque você está treinando que você vai se machucar. Claro, a gente precisa entender a carga de treinamento. Carga de treinamento é quanto teve de tempo de exercício, que é o volume do exercício, e a intensidade, quer dizer, o quão difícil foi fazer o exercício. Isso a gente dosa. Então, o exercício não é estresse para o nosso sistema, mas ele é um estresse que a gente controla, a quantidade de estresse que o sistema teve. Então, dessa maneira, a gente consegue ter aí um ótimo aí, tratamento do diabetes. O risco de ter problemas, né, da parte circulatória, um acidente cardiovascular, né, dor no peito, que é pouco frequente quem tem diabetes, ter um infarto, ter algum tipo de arritmia, né, ter uma extrasístole, ou mesmo até morte súbita. E o agravamento da retinopatia e da nefropatia, né? Então, isso é uma coisa importante para quem tem diabetes mellitus tipo 1, já tem diagnosticado complicações crônicas do diabetes, principalmente as microvasculares, aí a retinopatia diabética, a nefropatia diabética, precisa adaptar o exercício para ter o benefício do exercício sem agravar esse quadro seu de saúde. Então, isso aí é uma coisa que precisa aí prestar atenção e já não dá para fazer exatamente tudo que você quer, né? Esse tipo de situação aí que a gente tem. E aí o que acontece? Muitas vezes fala, tá bom, mas tem os riscos, mas e agora? O que eu vou fazer aqui da minha vida? Né? A gente tem que lembrar o seguinte, que existe também as recomendações. Então, o que a Organização Mundial da Saúde ela recomenda para crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 em relação à atividade física ou exercício físico? Primeiro, que as crianças e os adolescentes, então quer dizer, que estejam na faixa aí de 5 até 17 anos, eles devem fazer, sim, atividade física moderada a vigorosa. O que quer dizer isso? Criança, normalmente, ele vai brincar até ele cansar. Quando ele cansa, ele para. Então a gente não precisa se preocupar com isso. A gente, como adulto, a gente tem o hábito de sair para treinar, para fazer qualquer coisa, aí você vai querer ficar. Você tenta controlar o que o seu corpo está fazendo, né, para você conseguir aí fazer o exercício. Mas a criança não. A criança normalmente ele vai fazer o exercício, ele faz, ele corre, ele pula, daqui a pouco ele para e fala, cansei. Então é assim que a criança age. Então a gente não precisa ficar preocupado com isso. Mas o que é importante? É não ficar controlando a criança, não corre muito, não pula muito. Muito pelo contrário, quanto mais ele se esforçar, melhor vai ser. E por que isso acontece? Vamos entender o seguinte. Eu mostrei para vocês que o exercício ele faz sair a glicose do sangue. Ótimo. Só que existe uma quantidade que vai sair. E essa quantidade está relacionada ao quê? Ao esforço. Então, assim, quando você faz uma caminhada, a glicose sai do sangue. Só que o esforço que você fez é muito grande? Não, ele é pequeno. Então, consequentemente, vai sair uma quantidade pequena também. Agora, quando você faz um exercício, onde, por exemplo, você vai correr, por exemplo, dependendo da velocidade que você corre, você vai se sentir extremamente cansado. Isso quer dizer o quê? Pô, eu fiz um esforço muito grande. Para fazer um esforço muito grande, você gastou muito mais energia. Então, consequentemente, seu corpo tirou muito mais glicose ali do sistema. Então, isso é importante. Por isso que é recomendado para a criança. A criança ela precisa de estímulo. Ele está com o corpo em desenvolvimento. Então, sem dúvida alguma, é importante que essa criança faça aí, o exercício de uma maneira que ele consiga, né,
consiga tirar a maior quantidade aí de glicose do sistema. Isso aí é realmente extremamente importante aí para a criança, tá? E uma outra coisa que é importante aí a gente lembrar, né, que tem também a recomendação aqui da International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes, quer dizer, é a associação, a Sociedade Internacional de Diabetes na criança e no adolescente. Eles recomendam. Não é muito diferente do que a própria Organização Mundial da Saúde recomenda, que é a criança com 5 a 11 anos, ou adolescente de 12 a 17 anos, ele tem que fazer exercício 60 minutos e fazer todo dia. Não é um dia sim, um dia não, de vez em quando. Não, todo dia fazer exercício. Incluir a atividade vigorosa, quer dizer, esse exercício onde você gasta mais energia, sem dúvida, aí por pelo menos 20 minutos cada vez que for fazer o exercício. Né? Então isso aí é extremamente importante também. E também incluir aí a atividade, diminuir, né, principalmente o tempo em comportamento sedentário, né, diariamente, porque a gente sabe, né, hoje em dia é muito comum, as crianças e adolescentes estão muito em frente às telas, seja a tela do smartphone, do tablet, do próprio computador, e isso faz com que a criança fique muito tempo ali sentada sem se movimentar. Então, além de fazer o exercício com uma intensidade um pouco mais alta, fazer um pouco mais de esforço, ele precisa também fazer aí o exercício ficar menos tempo ali paradão, né? Isso aí realmente é uma coisa bastante aí importante. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar também aqui é que para a saúde de uma maneira geral, a gente tem aí outros benefícios, né? Para quem tem diabetes, né? Tipo 1, seja criança, adolescente, para a saúde quando você faz exercício. Né? Benefícios que estão relacionados aí à melhora no bem-estar, já expliquei, né, dessa situação de você não ficar fazendo hipoglicemia, que é horrível, não ficar fazendo hiperglicemia, que também não é legal, né? A gente também se sente mal, então você melhora bem, aí se sente muito melhor quando você consegue manter a glicemia no alvo, o exercício ajuda muito a gente conseguir aí um melhor controle. Outra coisa que é importante, quando a gente fala dos pilares no tratamento do diabetes, uma coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte: cada um dos pilares, quer dizer, se você comeu mais, você vai precisar do quê? Ou fazer mais exercício, ou então aplicar mais insulina. Se você fez muito exercício, vai ter que ou comer um pouquinho mais ou diminuir a insulina. Então, de uma certa forma, o exercício, quando ele entra no tratamento, tem que fazer ajuste das insulinas. Isso aí acontece. Então, naturalmente, o exercício ele promove o quê? Uma diminuição nas dosagens de insulina que são necessárias para o tratamento. Então, um benefício aí muito importante também do exercício. Então, o exercício não é bom só para ficar tirando a glicose lá do sangue, mesmo depois do exercício continuar ajudando a controlar o diabetes. Ele também diminui a quantidade de insulina que você vai precisar para o seu tratamento. Isso aí é uma coisa importante. O exercício, por fazer com que você fique mais tempo no alvo, ele também vai ajudar a diminuir o aparecimento de complicações crônicas do diabetes. Né? E complicação crônica, principalmente a retinopatia e a nefropatia. Né? E, além disso, ter aí, né, ganhar peso, ter hipertensão, aumentar o risco aí de doença cardiovascular. Isso também melhora o quê? A melhora na nossa autoestima. Isso é extremamente importante. A gente se sente mais seguro, se sente mais feliz. Isso é muito bom. E o exercício físico, apesar de ser um estresse para o nosso corpo, ele normalmente tem aí uma situação de estresse, você foi lá fazer o exercício, só que depois do exercício o corpo libera endorfinas. E as endorfinas, elas trazem bem-estar para a gente. Então isso é uma coisa muito legal, principalmente em situações para crianças, que existem alguns trabalhos mostrando que crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 têm uma maior tendência a vir a desenvolver quadros de ansiedade e de depressão. E o exercício, normalmente, ele diminui esse risco. Então, olha que coisa bacana, né? Quando a gente dá uma olhada aí de uma maneira geral, né? No tratamento aí do diabetes, o que a gente pode ter aí de benefícios colocando o exercício como parte do tratamento. E uma coisa que a gente não pode esquecer jamais é de usar as ferramentas que a gente tem para monitorar a glicemia durante o exercício. Não só durante, como no início e no final também.
Principalmente no início. Você vai começar a fazer exercício, mede a glicemia. Tem que saber de onde eu estou começando. Se você está fazendo um exercício diferente, está muito mais intenso do que você estava fazendo, ou você está fazendo o exercício por muito mais tempo do que você estava fazendo, ou se você é pai de criança com diabetes, principalmente em festinha, onde os pais ficam parados conversando e comendo, e as crianças estão só correndo o tempo inteiro. Então, nessa situação, você tem que fazer média glicemia mais vezes. Fica de olho no sensor. Monitora isso. Porque o risco de fazer hipoglicemia, sem dúvida alguma, ele vai aumentar. Mas é um risco que a gente conhece. Então, dá para a gente controlar. E sempre medir a glicemia no final do exercício. Para saber o quanto o exercício ajudou. Vocês viram o slide que eu mostrei lá? Está começando com 170 e não sei quanto lá. 190 e alguma coisa. Terminou com 78. Quer dizer, está próximo ali de fazer uma hipoglicemia. Abaixo de 70 já é hipoglicemia. Então está com uma glicemia ali próximo de 80. Então diminui, o exercício realmente ele diminui muito quando a gente ajusta, né, como a gente vai fazer o exercício, de acordo com o que a gente quer. Mas para criança e adolescente, o que é importante? É um organismo que está em desenvolvimento. Então ele precisa, sim, sem dúvida alguma, fazer exercício para se manter saudável, tá bom? Então, resumindo, né, o objetivo da live de hoje era a gente trazer essa informação, né, para tirar um pouco esse medo que os pais, principalmente das crianças e dos adolescentes com diabetes, têm, né, de achar que o meu filho não vai conseguir ter uma vida normal. Nós, desde que a gente respeite as necessidades do tratamento do diabetes, necessidades que eu falo do tipo 1, aplicar insulina, fazer os exames periódicos, o monitoramento da glicemia, isso é extremamente importante. Não importa a ferramenta que você tem, eu só tenho o glicosímetro, não tem jeito, não tem problema, eu uso o glicosímetro. Eu tenho sensor, então eu uso o glicosímetro e o sensor. Nunca fica muito preso a um mecanismo só para monitoramento. Isso muitas vezes, principalmente quando a gente faz isso em relação ao sensor, que é muito mais confortável usar o sensor. Você vai lá, dá uma olhada no sensor, você já sabe qual está o valor da glicemia. Mas nem sempre esse valor é verdadeiro. Então é algo que precisa tomar cuidado. Às vezes está marcando um valor mais alto e de repente a glicemia está mais baixa. E muitas vezes você vai compensar ali, você vai fazer hipoglicemia. Ou o inverso também pode acontecer. Então é sempre importante a gente associar. A glicemia capilar ela é totalmente segura, porque você mediu e vai estar realmente aquele valor que está no sangue. Só que a gente não sabe se aquele valor que está aparecendo ali para você agora, ele está subindo ou ele está descendo. Então, o sensor ajuda a monitorar essa variabilidade. Então, isso é muito importante a gente usar as ferramentas que a gente tem. Use as ferramentas que você tem. Isso é muito importante, isso vai ajudar a ter um ótimo controle do diabetes. E quando você, como pai, ficar se perguntando, às vezes ficar se culpando, né, em relação meu filho vai ter uma vida normal, não vai. Ajude seu filho, né, a sua criança, seu filho, sua filha, a entenderem a necessidade do tratamento. Tem que medir a glicemia, tem que aplicar insulina, tem que controlar a alimentação. Ponto. Mas não pode comer? Pode. Só que você tem que saber o preço que vai acontecer, o que você vai fazer. Porque assim, eu vou comer, eu gosto muito de sorvete, vai lá tomar um sorvete. Você sabe que vai aumentar a glicemia. O que você vai fazer para corrigir essa glicemia? Você vai aplicar mais insulina ou você vai fazer mais exercício? Então isso é importante, já saber, já ter a carta na manga. O que eu vou fazer para conseguir compensar? Isso é extremamente importante. Então, não é que você não possa fazer. Não pode fazer, claro que não pode, porque não faz exercício, não monitora a glicemia, aplica insulina uma hora ou outra, aí não tem jeito, né? Não tem quem consiga conviver bem assim. Então, isso é importante, a gente colocar isso em prática, tá bom? Então, pode ter certeza que sim, né? Eu mesmo sou um exemplo vivo disso, de pessoa aí que convive com diabetes há muitos anos, né? Já estudo o efeito do exercício de diabetes há mais de 20 anos, trabalho com isso como personal trainer para pessoas com diabetes. Então, assim, a gente consegue ter, sim, uma qualidade de vida muito parecida com a das pessoas que têm diabetes. Só que a gente tem as nossas necessidades. A gente está conversando aqui, apitou lá o sensor. O que você faz? Pega o seu glicosímetro e mede sua glicemia. Acabou. E segue a vida. Não tem problema. É assim que a gente tem que enxergar. Tá bom? Não é ter vergonha. Eu sei que em algumas fases da vida isso é um pouco mais frequente, mas é algo que precisa ser trabalhado para evitar. E se você tem vergonha, tudo bem. Vai no banheiro, vai em algum lugar onde não tem ninguém lá e mede a glicemia, mas não deixa de medir. Não deixa de aplicar insulina, porque isso realmente é muito perigoso. E é importante que você, pai, você, mãe,
já vai educando seu filho e sua filha a ele ter autonomia para medir a glicemia capilar dele e também fazer as aplicações das insulinas. Isso é extremamente importante, porque chega uma hora na vida que a gente não vai conseguir acompanhar lá os filhos, né? Então você precisa, sem dúvida alguma, ter aí a criança precisa ter autonomia, ele precisa aprender a conviver com o diabetes, tá bom? Então, olha, muito obrigado, né, a você que acompanhou mais essa live Exercícios e Diabetes, né? Lembre-se aí que o conhecimento ele salva, né? E se é só o conhecimento, quer dizer, hoje eu estou passando aqui informação para vocês, né? Agora acontece que se você pega essa informação e não faz nada com ela, nada vai ajudar, né? Então, sem dúvida alguma, o conhecimento salva quando a gente pega esse conhecimento e coloca no nosso dia a dia. E lembre-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Eu estou olhando aqui no YouTube, a Daniela está colocando aqui para professor, para reforçar aí, levar o kit para hipoglicemia para as aulas de educação física na escola e incentivar aí as crianças e adolescentes a medir a glicemia. Sem dúvida alguma, Dani, é isso que tem que acontecer mesmo, né? A gente, como eu falei, a gente precisa monitorar. Então, às vezes nas escolas, às vezes na academia, tem um pouco de vergonha, não tem que fazer isso. Você tem que realmente levar um kit, leva o que você usa para o seu tratamento. O que você usa? Eu uso insulina, então leva a insulina. Insulina de ação rápida, porque geralmente a basal você vai aplicar, é comum aí usar geralmente uma vez só por dia. Mas você vai usar a insulina rápida mais vezes. Então, sem dúvida alguma, leva a insulina rápida. Mesmo porque, se você for começar a fazer exercício, tiver 300 de glicemia, vai precisar aplicar um pouco de insulina, porque o exercício não vai ser o suficiente para tirar e ainda tem o risco de aumentar a glicemia. Então, eu sou um defensor, a Dani sabe disso, que eu sou um defensor em relação a crianças com diabetes tem que fazer exercício. Não tem essa de, porque a glicemia está muito alta, não pode. Pode. Tem recursos para isso e eu tenho conhecimento técnico para isso. Então, não tem como, tem que fazer exercício. Faz uma intensidade menor, toma mais água, mas se mexe, que isso vai realmente ajudar aí a otimizar o efeito da insulina para poder remover a glicose do sangue, né? E sem dúvida alguma em ajudar essa criança a ter uma vida aí muito mais saudável. E na escola não é diferente. Não adianta sai lá da aula e vai para a aula de educação física e não mede a glicemia antes de começar. Então, isso é muito perigoso. Tem que ter lá junto algum alimento com carboidrato, porque se tiver um pouco mais baixo, comer lá algum alimento com carboidrato para evitar episódios aí de hipoglicemia, principalmente nas aulas de educação física, ou se está indo treinar, não importa o que você está fazendo, você tem que estar sempre com esse kit, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, a você que acompanhou mais essa live Exercícios e Diabetes. Lembre-se então que o conhecimento salva e que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!